Abra sua Bíblia em Efésios 6, de versículos 10 a 13, por favor. O título dessa palavra de hoje é Fique imune aos espíritos malignos. Eu quase que eu coloquei o título dessa palavra, Fique imune aos demônios, só que eu acho que ia assustar muito. Só assim, alguns iam até ficar com medo de vir para o culto. Mas aí eu botei para ficar mais light, Fique imune aos espíritos malignos. Eita! Mas por quê? Porque a gente precisa compreender algumas realidades espirituais. Vamos lá, vamos começar lendo Efésios 6, versículos 10 a 13, para a gente poder ir nessa direção. Tem algumas coisas que você precisa compreender como o mundo espiritual funciona, que posição que você pode tomar mediante esse funcionamento e como ficar imune à ação espiritual do mal. Preste atenção. É uma carta de Paulo à igreja de Éfeso, e ele diz assim, a partir do versículo 10 do capítulo 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Está percebendo qual é a intenção? Você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ok? Beleza? Então, dá uma cutucada na pessoa do lado e fala assim, ó, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. É isso aí, é nessa direção que a gente está indo. Vamos lá. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra, preste atenção, os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, você pode repetir comigo assim? Eu quero permanecer inabalável, mesmo no dia mau. Tem dia mau? Essa semana eu tive um dia mau. Sabe aquele dia que você pensa assim, acaba logo? Pastor tem um monte de dia mal, gente. Por isso você tem que orar para o pastor. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora. Sério. A gente tem dia mal, não tem? Tem aquele dia que acontece uma tranqueira atrás da outra. Aí você quer que acabe logo. Aí pior que você quer dormir, dessa vez aconteceu assim comigo. Eu queria dormir. Eu queria que acabasse logo, vou dormir para acabar esse dia. Só que aí a cabeça fica girando, pensamento, e aí chega 1h da manhã, 2h da manhã, eu querendo dormir, fazendo guerra espiritual, 3h da manhã, eita, e nada de dormir. Já aconteceu assim com alguém aí? Já? Estou vendo um monte de cabeça balançando, que bom, estou ficando feliz que não é só comigo. Tem dia mal, mas como é que a gente permanece inabalável? Como é que a gente lida com as questões espirituais? Vamos lá. Percebemos aqui que a palavra de Paulo para nós tem o direcionamento de nos fortalecermos no Senhor, de ficarmos inabaláveis, mas você vê aqui nos versículos 11 e 12 que a nossa luta não é contra as pessoas, nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo, então existem ciladas do diabo contra a sua vida. Só que a partir de hoje, daqui a poucos minutos você vai sair daqui diferente, armado espiritualmente. Diga, eu vou. Fica ligado, então pega aí, vai se alimentando a palavra aí, já vai se revestindo, vai se armando aqui, no versículo 13 ele falou, se vistam de toda a armadura de Deus. Então, quem já viu aí o Homem de Ferro? Você sabe aquele, só isso? Quem já viu o Homem de Ferro aí, Marvel? Ah, agora sim, quase todo mundo. Sabe aquela hora que o personagem ele vai lá, ele tá normal e ele vai e a armadura vem, sabe? A armadura vai dentro do corpo dele. É desse jeito espiritualmente agora. Você vai sair daqui, só que vai acontecer assim, ó. Essas peças dessa armadura vão começar a grudar em você aos poucos. Enquanto a palavra vai sendo ministrada, você está ligado. Se você estiver atento e fizer o que a palavra diz, ó, Hoje eu estou espírito infantil aqui, né? Então, a gente percebe aqui claramente que existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual. Existem poderes, autoridades, dominadores desse mundo de trevas. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mundo espiritual está em movimento. O mundo espiritual coordena tudo aqui no mundo natural.
É assim que funciona. Só que a maioria das pessoas vive de forma alheia, vive como marionetes da vida. Só que Jesus veio para abrir o acesso para todos os seus discípulos terem autoridade sobre o mundo espiritual. Aí é que está. Lucas 10, a partir do versículo 18. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Os discípulos receberam a autoridade de Jesus para irem de 2 em 2, ministrarem a palavra, expulsar os demônios e tudo mais. Eles voltam felizes da vida. Poxa, até os demônios submetem. Olha só. Lucas 10, 18 em diante. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Você está prestando atenção nisso? Todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano. Diga, eu recebo essa autoridade. Quer mesmo? Tem como fazer. Não é de qualquer jeito. Primeira coisa é você sendo discípulo de Jesus. Então, se você não teve semana passada, pega a ministração no YouTube na semana passada, porque é uma grande diferença entre multidão e discípulo. Você precisa viver como discípulo de Jesus. É discípulo de Jesus quem recebe essa autoridade, não é qualquer um. Quem não é discípulo de Jesus e tenta se posicionar com autoridade que não tem, apanha. De tudo quanto é jeito. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 19, versículos 13 em diante. Dá uma olhadinha lá. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7, quantos? 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu. Posso fazer aqui uma locução? Você me permite? Eu estou no espírito infantil, então vamos lá. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles. Quantos eram? Saltou sobre eles e os dominou. Pensa, um cara só contra 7. Os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Tomaram um pau. Tomaram a surra. Como diz o pessoal que gosta de falar, tomaram a cabaçada de pau. Saíram pelado, tudo ferido, os 7. Um cara só, demoniado, possuído por um demônio. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ele não era o discípulo de Jesus. Queriam fazer a coisa de maneira indireta. Não rola. Não recebeu a autoridade. Agora, discípulo de Jesus recebe a autoridade. Quem se posiciona como discípulo de Jesus, quem entrega a sua vida para Jesus, quem é seguidor de Jesus, diferente da multidão, veja a ministração da semana passada, para você entender melhor. Quem aprende a viver como discípulo de Jesus recebe a autoridade na terra e no céu e tem poder sobre todo o inimigo. E aprende a usar essa autoridade. Só que é o seguinte, por que muitas pessoas que se dizem discípulos ficam apanhando da vida, apanhando das circunstâncias que o inimigo promove, das ciladas e tudo mais? Você vai entender isso aqui melhor. Mas aonde Jesus reina, espírito maligno nenhum pode reinar. Tem um versículo que eu me lembro todas as vezes que eu lido com situações como essa, de expulsar demônio, lido com algumas situações, aparecem algumas, algumas pessoas manifestam e tudo mais, e algumas dessas vezes o inimigo vem querer me intimidar. Isso acontece com todo mundo que passa por essas experiências. Quem aqui já expulsou um demônio, levanta a mão. Precisa crescer isso aqui, gente. Ninguém ficou com medo não, né? Todo mundo aqui é para receber autoridade sobre todo o poder no céu e na terra. Não tem que ter medo nenhum, não.
Se você caminhar como discípulo de Jesus, você vai aprender isso. Você vai entender algumas coisas, as realidades que estão ao teu redor. Não tenha medo, não. Jesus é sobre tudo e sobre todos. Você vai aprender a se levantar, a se fortalecer no Senhor, no seu forte poder, a se posicionar e se manter inabalável. Não ser mais marionete do mundo espiritual, não. O poder está em você? Não, o poder está no Senhor. Aí o inimigo vem intimidar. Vou matar você, tua esposa, tua filha, matar... Ixi. Aí eu lembro desse versículo aqui, ó, Provérbios 26, 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Na versão Almeida, está escrito assim, a maldição sem causa não encontra pouso. Isso na prática é o seguinte, se não tem brecha, se não tem nenhum motivo, não tem como maldição alguma pegar na sua vida. Onde Jesus reina, pode fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode fazer o que for, não pega. Em nome de Jesus, porque quem é que reina na gente? Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Ele reina em nossas vidas e não pode tentar fazer o que for. Não vai entrar na nossa vida, não. Em nome de Jesus, eu quero te fortalecer, te estimular a crescer em fé e ir na direção de ser discípulo. Aceitando Jesus no seu coração, procurando viver de verdade como discípulo. Então, vamos entender então como lutar com as armas espirituais. Porque é preciso a gente aprender a lutar com armas espirituais. Segundo aos Coríntios 10, versículos 3 e 4 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Precisamos crescer em usar as armas espirituais. É por isso que a gente tem isso aí tudo. Enquanto consolidação, enquanto fortalecimento, intensivo do discípulo. Aí entra o retiro de transformação, que aí lá você aprende a usar a arma espiritual. Lá você passa... Isso é para quem já é membro, para quem já está em grupo de crescimento, porque a pessoa vai aprendendo a crescer em utilizar essas armas espirituais, mas não somente em usar, mas se revestir delas. E permanecer constantemente nesse posicionamento. Lá você, então, é não somente ministrado em remover as fortalezas, mas também a se revestir e usar as armas espirituais. Como também nos modos de crescimento espiritual que a gente vem ministrando durante o ano e já tem vários já disponíveis também no aplicativo para quem já é membro. O objetivo é que você se fortaleça no Senhor, cresça como discípulo, porque a nossa missão é fazer discípulo. Foi para isso que Jesus nos envia e nos enviou. Para isso que nós existimos. Discípulo vive para fazer discípulo. Então, aprendendo a usar as armas espirituais, sendo revestidos de poder na autoridade que Jesus nos deu, aí vem uma outra situação. Vamos então, a partir de agora, partir do princípio que todo mundo aqui é discípulo. Tá? Agora eu começo uma reflexão aqui, partindo dessa compreensão. Todos nós sendo discípulos, todos nós aprendendo a nos posicionar, todos nós, então, desejando ser discípulos, entregando a nossa vida para Jesus, todas as áreas da nossa vida para Jesus. Mas então, como é que funciona? Jesus me deu autoridade na terra e no céu. Ele habita em mim. Ok? Estou aprendendo, crescendo em utilizar as armas espirituais. Então, como que o adversário, o inimigo, vai tentar fazer você perder? Vai tentar te atribular? Que tipos de ciladas ele vai tentar promover? Preste bem atenção. Tá? Você precisa compreender que Satanás e seus demônios sempre tentarão fazer você dar lugar ao diabo. Grava isso. Porque a partir do momento que você está em Deus, a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo, a partir do momento que você caminha como discípulo e discípula nessa terra, não tem poder no céu e na terra que pode contra você. Você vai aprendendo a avançar em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, a única alternativa do inimigo é o quê? É criar situações para você abrir a porta e ele entrar.
Você está numa blindagem espiritual. A armadura de Deus. Ele só pode entrar nessa armadura se você der alguma brecha. Então, Efésios 4:17, para a gente entender melhor então. Estamos compreendendo todo o cenário da sua vida, com qual objetivo? Para que você fique imune aos espíritos malignos. Entenderam? Então vamos lá, Efésios 4:17 em diante diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Essa carta aqui é de Paulo para a igreja de Éfeso. Então o papo aqui é com o discípulo, ok? E você está percebendo já no início desse assunto que ele está insistindo. É como se Paulo estivesse falando assim: gente, olha, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Entende? Então é com aquela insistência, para você ficar ligado. Então eu insisto que não vivam mais como gentios. Gentios são as pessoas que não andavam com Deus. Vamos resumir dessa forma. Pessoas que não eram ali, no caso ali, da linhagem dos judeus, pessoas que não conheciam Jesus. Tá? Então vamos partir desse entendimento para ficar mais fácil. O papo aqui é para discípulo, e ele está falando aqui, não vivam mais como gentios, como aqueles que não conhecem a Jesus. Ok? Vocês estão me entendendo até agora? Ok, vamos continuar o raciocínio. Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento, não é burrice. É desconhecimento, não conhecer. Separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Coração duro, visão fechada, falta de sensibilidade, ficam apanhando na vida. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Está vendo como é que é para discípulo? O papo aqui? Nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha criatura, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, conclusão, cada um de vocês deve abandonar, preste atenção, deve abandonar a mentira. Fala, mentira. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não... Você fica irado? Quem fica irado? Diga eu. Porque se tu não falar, tu está sendo mentiroso. Todo mundo fica irado em alguma vez, em algum momento. Mas você pode ficar irado e não pecar. Olha só, não pequem. Como? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E aí o versículo 27, que é o central aqui do que eu quero falar. E não deem lugar ao diabo. Com quem que Jesus está falando? Com quem que Paulo está falando? Com a igreja, com os discípulos, certo? Sim ou não? O que ele está dizendo aqui? Para não dar lugar ao diabo. Discípulos dando lugar ao diabo? Como pode? Não, tem aquela teologia que diz, não, a pessoa aceitou Jesus, é blindado eternamente. Não, a Bíblia diz outra coisa. Diz que os discípulos de Jesus podem dar lugar ao diabo. Como? Vocês perceberam que Paulo usou dois exemplos aqui. A mentira e a ira. Claro que não é só isso, são comportamentos, tá? São comportamentos nossos que dão lugar ao diabo. São atitudes nossas que abrem portas para o inimigo entrar. Nós abrimos a blindagem espiritual quando temos alguns comportamentos e permitimos então que ele entre. Agora, nós podemos fazer o contrário, nos fortalecermos na força do poder de Deus e ficarmos cada vez mais habilidosos em não dar lugar ao diabo, permanecendo imunes às ações dos espíritos malignos. É nessa direção que nós estamos. E existe um padrão nisso, tá? As pessoas não percebem que dão brecha.
As pessoas têm comportamentos, e eu estou falando aqui de discípulos, estou falando de membros da igreja aqui, tá? Estou falando de pessoas, cristãos, em geral na face da terra. Eu, como pastor, é uma das coisas que eu mais vejo, as pessoas não percebendo que dão lugar ao diabo. Por quê? Porque tem posicionamentos, posturas, se comportam, falam, e às vezes somente pensam, mas estão dando lugar ao diabo. Porque aquilo que se pensa se expõe através de alguns comportamentos. Pode se esconder uma coisa durante um bom tempo, mas em um momento o tempo fala. Um momento as coisas vêm à tona. Então, o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. O coração pode estar cheio de alguma coisa e durante um tempo não falar, mas uma hora o corpo ou as palavras vão falar. Então, é dessa forma que as pessoas dão lugar ao diabo e não percebem. Às vezes a pessoa está lá, eu sou fiel no dízimo, eu estou aqui constantemente no meu grupo de crescimento, eu vou em todos os cultos, quando não dá para vir à noite, eu venho de manhã, final de contas. Quem falou que quem queria o culto de manhã, vem de manhã, tá, gente? Amém? Um monte de gente, culto de manhã, e aí tá vindo à noite. Vem de manhã, irmão, vem de manhã ajudar aqui. Estou presente em tudo, eu sou fiel, mas aí, na sua casa, vai lá, quando acontece alguma coisa que não agrada, aí a mulher vira uma jararaca. O homem vira aquele cavalo. A mulher, eu já falei. Aquela coisa assim, se berra e, sabe, aquele clima, aquele ambiente. Se ira, estou pegando o exemplo do Paulo aqui, se ira e não apazigua a sua ira. Deixa a ira vir para fora. Aí, desta forma, a maioria das pessoas pensa assim, é o meu jeito, é o meu temperamento. Eu sou assim. Eu já melhorei bastante, viu? Antigamente eu quebrava tudo, hoje eu já não quebro. Tá dando lugar ao diabo do mesmo jeito, sabe? Então a gente precisa compreender algumas posturas de forma espiritual. As nossas armas são espirituais. Preste atenção. Como é, então, que o inimigo faz para você abrir brecha? Eu estou aqui abordando, dando uma pinceladinha alguns assuntos que a gente aborda nos modos de crescimento e também lá no intensivo, no retiro de transformação. A primeira forma que a estratégia, o padrão que o diabo faz é tentar arrastar e seduzir você a algo que pareça agradável, atraente e desejável. Coloca Gênesis 3:6. Nós estamos vendo isso nos grupos de crescimento, por isso que eu falo, vem para o grupo de crescimento. Se não tem grupo, vem para a reunião de crescimento aqui. O módulo, o encontro 5, alguns já tiveram na semana passada, alguns grupos estão atrasados, igual na reunião vai ser na semana que vem agora. A gente vai falar exatamente sobre isso aqui. Então, se você quer crescer nisso aqui, porque eu não vou falar sobre isso aqui, só vou pontuar. Você quer mergulhar nisso aqui, você vai estar no grupo, alguns já tiveram durante essa semana. Estratégia do inimigo, a mesma desde o início da criação, Gênesis 3:6. O inimigo vai tentar arrastar você para aquilo que parece ser agradável, atraente, desejável. Para quê? Para você desobedecer a Deus sem perceber, achando que está fazendo uma coisa boa, certa. É assim, igualzinho, só muda o jeito de fazer. Para alguns, suprindo o desejo em algo ou em alguém. Através de uma imoralidade sexual, através de um vício, da fama, poder, riqueza, trabalho, consagrações conscientes ou não. Então, tem aí uma lista, um checklist extenso que a gente se aprofunda disso lá no Retiro de Transformação. Esoterismo, ligações espirituais, simbologias, sinalizações espirituais, tem um monte de coisa. Assim se abre porta. O inimigo vai lá, mostra alguma coisa como agradável, atraente, desejável e fala assim, não é bem assim como estão falando, não, você vai ser bom para você. Aí você vai lá e cai, achando que está indo numa boa. Só que depois as consequências são desastrosas, algumas não dá para voltar atrás.
Então, primeira forma é arrastando e seduzindo para algo que apareça agradável, atraente e desejável. Beleza. Isso aqui, a gente fecha agora, que foi só um parênteses, eu quero focar na segunda forma. Segunda forma que o inimigo faz você abrir, dar lugar para ele, é ativando obras da carne em você. O que são obras da carne? São comportamentos carnais não espirituais. Vamos ver na palavra? Vamos lá ver na palavra? Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 19 em diante. Preste atenção. É algo muito importante. Eu sei que a grande parte aqui já conhece essa passagem, mas a gente precisa mergulhar nelas. Isso precisa ser uma referência para nós todos os dias. Gálatas 5,19, Paulo lá ensina então para a igreja da Galácia, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Eu não vou entrar nessas aqui, tá? Não temos tempo para isso. Porque eu tenho um foco aqui para entrar com você agora nas próximas. Preste atenção no que vem a seguir: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Essas obras da carne aqui, esses comportamentos carnais, são obras da carne relacionais. O que é relacionais? Elas são praticadas nos relacionamentos. Percebe só? Volta lá no versículo 19. Você vê ele falando sobre imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Passa para o 20. Idolatria e feitiçaria. Isso aqui está relacionado às coisas que parecem agradáveis, atraentes e desejáveis que nós vimos antes. São questões mais pessoais, são consagrações pessoais. Agora, essas próximas aqui, a partir do ódio aqui, do versículo 20, elas são carnalidades, são obras da carne relacionais, que nós abrimos porta, damos lugar ao inimigo nos relacionamentos. Aí ele continua ali depois, no versículo 21, e inveja, faz parte dos relacionais, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Preste atenção no que Paulo fala. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Porque vão dar lugar para o diabo e vão se desviar do caminho de Deus. E muitas vezes a pessoa nem percebe. E acontece muito. Eu conheço pessoas que caminhavam com a gente, que deram lugar ao diabo, foram avisados, foram alertados, permaneceram e se perderam. Se perderam. Pessoas de Deus, pessoas ponta de lança. Acontece, já vi nessa história aí, décadas aí andando com Jesus, várias pessoas. Então, o padrão é o mesmo. Eu quero focar aqui então nessas carnalidades relacionais. São reações que pegam muitos discípulos desprevenidos. Eu vejo isso direto acontecendo, gente. Às vezes a pessoa já entrou num nível que não está vivendo mais uma vida de consagração a nada, já se santificou, se separou para Deus, ok? Mas quando alguém pisa no teu calo, quando alguém faz uma coisa que está longe da tua expectativa, quando alguém te irrita, aí perde a oportunidade de se comportar espiritualmente. Aí age na carne. Nas comparações, aí se irrita, fica chateado com a pessoa. Quando alguém tem um comportamento limitador com alguém, não está certa a coisa, gente. Tem alguém que você tem dificuldade de estar junto? Tem alguém que você, se você ver passando, você... Só para não olhar para a pessoa, para o olhar não cruzar? Tem alguém que te incomoda só de você ouvir a voz? É disso que a gente está falando também. Você, como é que é lá na sua casa? Você cria um clima legal ou você age assim? É só de pegar aquele filtro de Mateus 7,12, né? Fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse com a gente. Só que boa parte das vezes nós pensamos do outro o que não gostaríamos que o outro pensasse da gente.
Nós falamos do outro aquilo que não gostaríamos que falassem de nós. Nós falamos com o outro da forma que não gostaríamos que os outros falassem conosco. É um filtro da palavra. Nós precisamos compreender isso. Porque, senão, nós estamos dando lugar ao diabo. Estamos abrindo a blindagem espiritual. Porque quebramos princípios. Toda vez que a gente quebra princípio espiritual, toda vez que a gente age fora do que a palavra de Deus nos ensina, o que é padrão do reino dos céus, nós damos lugar ao diabo. E aí você talvez esteja pensando, meu Deus, eu estou lascado. Porque eu dou lugar para o diabo todo dia. Seja bem-vindo ao time. Agora complicou, Sérgio. Calma aí, vamos chegar lá. Só que a gente precisa primeiro reconhecer isso, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que me deixa... deixa eu confessar aqui para vocês, então. Tem uma coisa que eu tenho que fazer um esforcinho um pouquinho a mais para me manter no fruto do Espírito. Sabe o que é? É assim, ó. Pastor prega, ensina e tal. E aí, as pessoas não respeitam as outras. Estou falando dos irmãos da igreja. Papo de família agora. Segura a onda aí, aperta o cinto pessoal da igreja que já é membro. Agora, palavra tramontina agora. Corte rápido. Cara, se a gente... Fala sério. Se aqui, no meio do povo de Deus, pessoas falhas, pessoas cheias de limitação, mas temos o mesmo objetivo de crescer em Deus. Todos estamos buscando isso. Temos o mesmo pensamento, o mesmo coração. Mas temos erros, temos diferenças, temos falhas. Se aqui, que tem todo mundo esse objetivo, está todo mundo buscando a Deus, se a gente não consegue vencer as obras da carne, nos relacionamentos que a gente tem aqui, vai vencer aonde? Lugar nenhum. Vai tomar pau do capeta. Desculpa o termo, mas é para ser bem sincero, curto e grosso. É sério, gente. Eu estou tentando dar uma aliviada aqui, dar uma amaciada, ficar engraçado, mas tá difícil. Mas é verdade. Aí, alguém fala alguma coisa que não gostou. Vou dar um exemplo aqui. O Marcelo, na música aqui, fala para Shirley, olha, o tom tá errado. Aí a Shirley, como assim? Estou usando vocês porque eu posso... Sei que vocês não vão ficar chateados, não vou dar lugar ao diabo, né? Aí, deu lugar ao diabo. Por quê? Só escuta. Considera... Mas não, deixou a carne prevalecer. Assim, é inadmissível haver desonra entre os irmãos. É inadmissível prevalecer obras da carne no nosso meio. Nós devemos ficar atentos com relação a isso. Nós devemos ficar ligados com relação a isso. Isso em qualquer lugar. Os dois principais lugares, gente, é referência para nós. Se dentro de casa e na igreja a gente não consegue vencer isso, aí vai tomar pau. Aí você não está imune. Então faça uma autoanálise. Por quê? Porque você está quebrando o princípio, se afasta de Deus, e aí deu lugar ao diabo e perdeu a autoridade. Aí o inimigo entra e sai. Quem aqui já teve um rato dentro da sua casa? Diga eu. Eu já vi uma vez o camundonguinho entrando na minha casa. Mas já vi ratazana também. Isso lá no Rio de Janeiro. Aqui não. Camundonguinho, a gente alugou uma casa uma vez. Uma casa bem assim. Lá no final da Rua Aranguá, lá em Blumenau, lá em cima. Tinha até riacho passando perto. De madrugada eu estava estudando, fazia faculdade ainda. A gente foi para uma casa bem simples mesmo para poder começar a economizar dinheiro para
dar entrada um dia num apartamento. Depois, com o tempo, a gente conseguiu. Mas fomos para aquela casa, a gente não sabia que tinha infestação de camundongo. Eu estava estudando de madrugada, daqui a pouco estava o camundongo no fogão, gente. Aí ele olhava. Uma coisa mais linda, mais fofa, né? Eu falei, o Donguinho, Donguinho. Minha esposa ficava louca, Donguinho, que Donguinho? Né? O que você pensa assim? Que já teve essa situação e entrou rato na sua casa? O que você pensa? A primeira coisa é mandar ele embora. Qual é a segunda? Onde é que esse bicho entrou? Por onde que esse bicho entrou? Pelo menos eu faço isso. Por onde esse bicho entrou? Vamos dar brecha, porque se entrou um, pode entrar mais, né? Aí, na nossa vida espiritual, do mesmo jeito. Muitas vezes tem brechas espirituais na nossa vida. Só que eu não tinha percebido que o Donguinho tinha entrado. Eu fiquei imaginando, né? O que esse Donguinho já não deve ter feito, porque eu só percebi porque eu estava de madrugada estudando. E aí depois descobriu que não tinha um só. Assim na nossa vida espiritual. A gente não percebe muitas vezes, mas a gente dá brecha. E os ratos estão lá, na cozinha da nossa vida espiritual, na área dos desejos, na área das emoções, na área das vontades. A gente não consegue romper em algumas guerras pessoais porque o inimigo está prevalecendo, está lá fazendo xixi no canto da sua alma. Não adianta matar se não fecha as brechas. Aí tem gente que chuta para fora no culto domingo. Às vezes, domingo mesmo de noite em casa, dá brecha de novo. Entende? Aí a porta está aberta. Abre a porta de novo. É algo que a gente precisa aprender. Essa é a forma que eu vejo que é a forma mais comum que as pessoas dão lugar ao diabo. Nos relacionamentos, não agindo no fruto do Espírito. Como é que é o fruto do Espírito? Como é que se comporta alguém que está em Deus? Como é que se comporta um discípulo de Jesus? Tem algumas referências aqui no versículo 22 em diante. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Domínio, mansidão. Mansidão. Quando a gente não age com mansidão. Você está imaginando você agora, tu está lembrando de você naquela hora que você sai do salto, né? Na hora que você tá macho lá dentro de casa, né? Na hora que você tá lá no carro, no trânsito. Filho de Beelzebu! Filisteu! Aí tu perde a bênção. Como é que tu falou isso em Libras? Gente, agem da brecha. Sabe o que eu vejo os crentes fazendo? Dando brecha, agindo na obra da carne e não fecha a porta, não manda o rato embora e deixa a porta aberta, não pede perdão, deixa assim, bota a poeira debaixo do tapete, empurra com a barriga e vai levando e deixa a vida me levar e sei lá o quê. Não. Conserta essas coisas, gente. Fecha a porta. Fecha a blindagem. Dá o lugar ao diabo, não. Como é que a gente faz esse negócio? Como é que então nós ficamos imunes aos espíritos malignos? Vamos então para o final agora? Vamos entender como é que fica imune? Entendemos o mundo espiritual, percebemos como é que a gente dá lugar ao diabo, fiquem ligados sobre isso. E agora a gente vai para como então ficar imune. Está aqui, na palavra de Deus. 1 João, capítulo 1. Escrevemos, versículo 4 em diante, desculpa. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz
Nele não há treva alguma. Eita. Eu sinto de fazer um parênteses aqui, gente. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Como é que está na sua casa, filho? Como é que está lá na sua casa? Você está sendo um fator gerador de paz, de alegria, ou você cria confusão? Lá no grupo de crescimento, se você é solução ou tu é problema? Ai, tem alguma coisa te tirando a paz? Porque se tem coisa te tirando a paz, tem alguma coisa errada. Lembra que eu falei que eu fiquei a noite inteira guerreando espiritualmente? Porque tinha coisa me tirando a paz. Eu estava lá guerreando contra a minha alma. Não vai tirar minha paz, não. Em nome de Jesus, profetiza alegria e tal. E perdão, e isso, e sabedoria de Deus. Porque eram as 3 situações no dia, 3, 4. Fora os pepinos que tinha que resolver no dia seguinte. Eu estava guerreando espiritualmente, por isso que demorei a dormir. Mas estava em busca do fruto do Espírito. Depois dormi. Outro dia estava tranquilo, fortalecido, forte. E foi uma bênção o outro dia. Mas aí, como que você tem agido? Paciência. Como é que essa alegria vai estar completa? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Lembra das carnalidades relacionais? Primeira reação de quem deu lugar ao diabo é se distanciar da comunhão. Grava isso. Foi o que aconteceu em Gênesis, igualzinho. No capítulo 3 ali. Fugir da presença de Deus, se esconder, botar a culpa um no outro. Então, se distanciar, botar a culpa no outro, ter a sua razão, é a primeira coisa que o ser humano faz quando dá lugar ao diabo. São as primeiras coisas. Mas temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, diga, confessar os meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos a glória, purificar de toda injustiça, remove a legalidade, porta fecha, não tem mais como o inimigo entrar. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o que você aprendeu aqui? Primeira coisa que você precisa fazer? Confessar. Confessar. Expor, porque se você vai ficar se enganando, não se engana não. Não deixa a porta aberta não, confessa, vai pedir perdão. Vai falar, eu tô assim mesmo, eu tô virado na tranqueira hoje. Perdão porque eu pensei mal de ti, falei mal de ti, me perdoa, eu tô na carne, eu quero mudar. Em nome de Jesus, seja humilde. Amém? Assuma uma posição de separação para Deus. Provérbios 28:13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Você sabia, você está vendo aqui, que uma das coisas principais na vida de um ser humano é tão simples. É só a gente crescer no coração de Jesus, no coração de humildade, de reconhecer o seu próprio erro, confessar, decidir mudar. As pessoas são tão orgulhosas, elas não pedem perdão, elas se mantêm na sua certeza, elas desonram as outras, fazem do jeito que quer, sabe? É uma desgraça. E aí vão dando lugar ao diabo e o inimigo vai assim criando situações nos relacionamentos para quebrar a comunhão, quebrar as amizades, quebrar relacionamentos entre pais e filhos, quebrar relacionamentos entre marido e esposa. O inferno age quebrando relacionamentos, dividindo as pessoas. O mundo é desse jeito. Mas nós, como discípulos de Jesus, recebemos capacitação do Senhor
para sermos imunes a esses ataques, recebendo a autoridade de Jesus contra todo o poder do inimigo, mas precisamos não dar lugar ao diabo, e assim faremos, tendo um coração humilde para nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, perdoar, receber o perdão de Deus e continuar avançando, confessando, abandonando e continuar avançando. Todos nós vamos errar, todos nós vamos em algum momento tropeçar, porque nós somos seres humanos. Então, como é que funciona? Como é que eu vou manter essa blindagem fechada? Quanto mais rápido você perceber que deu brecha, que abriu porta e fechar rapidinho. É assim que funciona. Vai ter tempo, momento, situação que você não vai perceber logo. Alguém vai te falar. Deus vai usar alguma situação. E se tu for muito teimoso, Deus vai te quebrar no meio. No bom sentido. Te levando ao quebrantamento. Te levando a alguma situação para você entender que você está mal, está errado, está no fundo do poço. Aí você vai, me perdoa, Senhor. Mas não precisa ser na dor. Pode ser no amor. Para reconhecer mais rápido. Então, o que você precisa fazer para ficar imune aos espíritos malignos? Primeira coisa é aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Continuar aceitando Jesus, pedindo para Ele ser Senhor em todos os cômodos da sua vida espiritual, da sua alma. Se abrindo para que Ele possa trazer luz em todas as áreas da sua vida, para que você possa reconhecer aonde você está dando brecha, aonde você está dando lugar para o inimigo entrar. E pedindo, Senhor, me perdoa. Eu quero mudar. Só que aí, toma atitude. Toma atitude de ir lá pedir perdão para a pessoa. Quebra essa legalidade espiritual. Fecha essa brecha. Manda o rato embora da sua alma. Para que você possa fechar a blindagem e continuar tendo autoridade na terra e no céu, agindo e vivendo como discípulo. E terá autoridade sobre todo o poder do inimigo. E nada vai te fazer dano. Amém? Fique imune aos espíritos malignos. E nós agora vamos orar, fazendo isso na prática, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Falei que você vai sair daqui com a blindagem espiritual? Se levanta